Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia, e hoje a gente está no podcast de número 15, com a presença do nosso consultor de dados, Jonathan Moreira. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer vocês pelo engajamento do nosso vídeo anterior com o Geraldo Barcelos, que ficou sensacional, e para você que não assistiu, só clicar aqui, ó, que vai estar disponível esse episódio. E mais uma vez, estamos aqui, né, querido? Aqui estamos, e hoje com uma celebridade ilustre. Celebridade. Eu tenho até medo desse podcast quando estão vocês dois, mas enfim. Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o Jonathan Moreira, mas antes de falar para você, Jonathan, eu quero dizer que sou muito grato por ter você no nosso time. Ano passado a gente fez uma ginástica, né, Otávio, para poder trazer o Jonathan, e agora a gente está aí com diversos projetos. Então, se apresente, pessoal, sua câmera é aquela ali, venda seu peixe. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, porque vocês vão estar aí vendo esse podcast em qualquer momento do período de trabalho, de estudo ou de lazer de vocês. Então, prazer novamente estar aqui com vocês. Você falou do meu regresso aqui, né? Em dezembro agora faz um ano que eu voltei para a 4 Tecnologia. Espero estar fazendo um bom trabalho e levar com a tecnologia. Custou algumas cifras? Custou algumas cifras, mas você está de volta. E eu queria olhar aqui, mas vocês prepararam, estagiário, parabéns aí pela pauta de hoje. Transformação digital com Microsoft Fabric e Power BI, do insight à visualização. O pessoal tá profissional, hein, Otávio? Nessa tá evoluindo, viu? De tema, caraca. Cada vez melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Jonathan. Vamos, antes da gente entrar nessa questão da solução do Fabric, certo? Eu queria frisar aqui que quando você chegou lá na empresa, tinha um desafio no quadro para você. Eu falei assim, Otávio... Tinha um mapa mental lá. Mapa mental. Eu falei assim, Otávio, eu vou desenhar aqui o que eu quero do Jonathan. E aí ali eu desenhei uma ideia de um produto. Como é que você consegue pegar insights assim e converter isso em produto igual você fez? E impressionante é que foi muito rápido. Em coisa de 2 semanas o produto estava pronto. Como é que é isso? Porque eu gostei aqui do tema da questão do insight, a visualização, mas como é que se dá isso na sua mente? Bem, parte do princípio de experiência com o usuário também, né? A gente trabalha com consultoria há quase 20 anos no mercado, com consultoria em si, tanto na parte de desenvolvimento, quanto na parte de análise de requisito, de pegar o papel mesmo, escrever, desenhar o gráfico de barra, o gráfico de pizza, entender que aquele gráfico é um dado por trás, né? E saber escutar, nesse tempo de trabalho também que eu tenho. E quando você atua em várias áreas na consultoria, você acaba aprendendo muito com as pessoas. Então, eu sempre atuei muito na área finalística e na área comercial, na área de alta gestão. Então, esse conhecimento também se dá não só o dado, mas em si a convivência com as pessoas, o aprendizado. Porque uma vez que você está ali entendendo do negócio do cliente, você acaba, né, tendo os seus próprios insights, suas próprias ideias. E quando você transforma realmente um dado, a imagem é um dado, né? Então a gente tá falando de dado consult. O dado também é uma imagem. Não é só o banco de dados, não é só uma palavra, não é só uma ideia. Tudo isso, hoje em si, com Big Data, né? Com toda a possibilidade de dados, isso também é informação. Então, transformar um dado em informação é o meu negócio. Boa, que legal. São quantos anos você falou? 20, quase, 20 anos aí já. Chão. De TI. E esses 20 anos foram com dados, Jonathan? Inicialmente, a minha... Escovando o bit mesmo, né? Carregando máquina, suporte, baixo nível. Legal. Com o tempo, eu fui trabalhando na área da saúde, implementando aqui em Brasília um PM2 na época. Na época a gente trabalhava com a Codeplan ainda. Era estagiário mesmo. Trabalhava ali instalando um computador, fazendo ghost do Windows via MPLS. Então, assim, quem é da velha guarda vai entender um pouco do que eu tô falando. Cara, eu então, não sei nada disso. Escovando bits. E sempre os produtos e as aplicações, a grande maioria delas, tem uma defasagem em relatório. E foi uma área, na época, a computação estava crescendo em si. E eu sempre gostei muito de trabalhar com dados, né, com banco de dados, com Excel, com Access, na época, e gerar esses relatórios. Então, eu ajudava muito dentro da implementação, trabalhava um pouco com banco de dados, já trabalhei, por exemplo, com Caché, com Oracle, com MySQL,
entre outros produtos, outras ferramentas, e sempre nessa pegada, tipo, o produto, a aplicação tem dado, tem informação, só que é muito travado, porque a grande maioria das empresas que produzem produtos, produzem softwares, não peca um pouco na parte de relatório. Legal. E foi a oportunidade que eu tive ali, e aí foi daí para frente, fazia muita consulta em banco de dados e BI naquela época, e até tem muita empresa que ainda é assim, são consultas gigantescas no banco de dados para gerar um relatório. E isso mudou, e a gente está aqui para contar isso. Legal. A percepção que eu tive, né, quando te dei a primeira demanda dentro da companhia, a sua entrega foi rápida e ela veio 100% ali em cima de Power BI. Naquela época, a gente está falando aí já de mais de 12 meses, né? A gente ainda não se falava da questão do Fabric. Eu não sei, né? Até por um desconhecimento, e aí a gente trouxe você aqui até para poder desmistificar isso. Aí hoje a gente fala muito de Fabric. E eu queria entender um pouco mais sobre o que é o Fabric, eu e toda a nossa audiência aqui, entender um pouco mais sobre o Fabric e como ele se integra ao Power BI. Você consegue trazer essa visão pra gente? Trago, sim. Excelente pergunta essa. Não, excelente, essa aí, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que quer saber, a gente também quer saber. Quem trabalha... Mas o Power BI não é o Fabric? O Fabric não é o Power BI? Coloco lá... Não são iguais? app.powerbi.com aparece Fabric, coloca um nome, aparece outro. Antigamente... Quando eu entro no Power BI agora, o logo é verde? É verde. Pois então, assim, eu vi isso, cara. Tem um problema. Teve um chamado que a gente atendeu essa semana que o usuário estava aparecendo a mensagem para o usuário. Foi habilitado Fabric Free. Então, assim, tudo hoje na Microsoft, que é o nosso cargo-chefe dentro da nossa companhia... Prepare pro corte, pessoal, vai. Esqueci o que eu ia falar. Tudo hoje na Microsoft, quando você está na parte de comunicação, na parte de... Não de comunicação, mas de... As notificações, os visuais. Não. Os informes. Tinha a palavra na ponta da língua. Calma que eu vou lembrar. Eu tenho um problema. Esse problema eu ainda tenho ainda. Que eu tô pensando numa coisa aí. Mas assim, enfim. Na colaboração, né, da Microsoft. A parte de colaboração da Microsoft. No Office 365 e toda aquela camada ali. O Power BI. Primeiro falando um pouco do Power BI, da história dele, rapidinho. Tá. Porque tem muita gente que acha que o Power BI nasceu ontem de ontem, né? Mas o Power BI nasceu há uns 12 anos atrás. Eram e ferramentas do Excel. Certo. Né? Era o Power Pivot, Power View e Power Maps, que eram suplementos que você tinha no Excel para gerar uns gráficos mais animados ali. Na época ainda usava o Silverlight, que é uma tecnologia já depreciada. E a Microsoft viu a oportunidade de tirar isso do Excel e fazer um produto. Para quê? Para entrar no mercado que não tinha muita ferramenta de relatório em si. Só tinha um report builder do SQL Server e tinha o iReports, tinha outras ferramentas de relatório apartado, não era a ferramenta da Microsoft. E na época ela comprou o DataZen para fazer a parte visual, juntou a parte do Excel e do DataZen e fez uma ferramenta chamada Power BI. A ferramenta Power BI, ela é on-premise, sempre foi ali até uns 6 anos atrás. Com a evolução da tecnologia, com a nuvem também, a Microsoft ela foi criando, e não só ela, com outros players, pequenas ferramentinhas ou pequenas soluções para entregar para o usuário final um BI, um relatório, né? Um lugar, um repositório que as pessoas conseguissem navegar entre os dados e gerar indicadores, gerar visual, graficamente daquela informação. E aí, a Microsoft tinha isso em várias caixinhas. Então, a pessoa tinha que colocar o SQL, tinha que colocar um servidor de web para publicar esse relatório, e tem uma parte... A arquitetura era muito grande. E ela foi absorvendo isso, e isso, hoje, tudo é SaaS, né? Tudo é online. E a Microsoft, vendo isso, ela foi e criou, nesses últimos 8, 9 meses... mais fielmente assim, mas mais de um ano já tem Fabric, só que ele vai pegando features, né, e vai implementando tudo em um ambiente só. E o Fabric, então, beleza, então o Power BI hoje é uma ferramenta de BI. Muitas das vezes as pessoas entendiam como uma solução de BI, não é, correto? O Power BI não é uma solução de BI, ele é uma ferramenta como N outras ferramentas.
E o arcabouço, o back-end ali, a parte de infraestrutura que se dá subsídio ao BI, independente da tecnologia, ela tinha várias caixinhas. Tinha um banco de dados, tinha um file server, onde é que ficam os arquivos, ou às vezes tinha uma comunicação de API via web, via OData, e isso ficava para cada servidor. Tinha um servidor para cada coisa. Certo. Para você montar uma arquitetura dessa é muito complexo. Principalmente pequenas empresas ou médias empresas. Só grandes empresas tinham esse tipo de arquitetura. Sempre é um absurdo, né? E complexidade de dinheiro e tempo, né? Complexidade de dinheiro e tempo. E o Fabric veio para criar uma solução de BI dentro da Microsoft. A solução de BI da Microsoft é uma arquitetura que eu posso colocar 10 caixinhas. Eu posso ter uma arquitetura bem robusta, Big Data mesmo, sem Fabric. Só que a Microsoft, para você fazer isso, por exemplo, da Microsoft ou de outros players, você tinha que licenciar e configurar todas essas 10 caixinhas para funcionar direito. Certo. O Fabric não. O Fabric é um licenciamento e todas as features dentro do mesmo ambiente, integrado. Então, o Power BI é uma ferramenta que se conecta ao ambiente do Fabric para que você tenha uma velocidade maior, menos aparato tecnológico de infraestrutura e poder escalar, que é o mais sensacional. Você pode começar free, pro e ter uma máquina de 2 terabytes de memória para rodar uma coisa ali rápido. Porque eu acho que o que eu tenho, a concepção que eu tenho é que o Power BI ele é uma ferramenta que te permite criar visuais facilmente. Então, se você tem uma planilha Excel ou você tem lá seus dados dentro de um banco de dados, muito rapidamente você consegue montar visuais dinâmicos e interativos com aquele dado seu. Então, cara, conectou, fez algum tipo de integração e você consegue fazer essa apresentação. Mas eu percebo que existe hoje, acho que é um dos pontos que você trouxe, que é como eu faço para processar aquele dado que eu tô lendo, né? Seja processar ele, mudar ele, salvar, deixar ele persistir em algum lugar, para depois fazer esse consumo via Power BI. Então, estou entendendo aqui e passando um resumo aqui para todo mundo entender do que são essas duas ferramentas. Então, a gente pode dizer que agora o Power BI ele é uma perninha ali dentro do Fabric e ele está mais direcionado para criar essa parte visual, enquanto o Fabric ele está mais responsável ali por fazer toda a parte de integração desses dados, né? O famoso ETL. Você quer explicar o que é o ETL rapidamente, John? Vamos lá, ETL. Extração, transformação e carregamento de dados. Next, Extract, Transform, Load. Algumas tecnologias e algumas metodologias a gente faz o ELT, né? Carrega já transformando e ali você já tem a obtenção daquela informação. Bem lembrado dessa parte, Otávio. Por quê? O Power BI ele pode se conectar em mais de 200 fontes de dados. Só que esse é o limite? Não, o limite é o céu é o limite, porque o SDK, a engine de conexão, ela pode ter uma conexão chamada ODBC, que aí dá abertura para qualquer conexão. Boa. Então, a gente conecta desde o CSV, do TXT, de um arquivo de texto, a um PDF, a chamamento de APIs, integrações mais robustas. Mas hoje, só a ferramenta Power BI, ela não te dá escalabilidade. Para eu atualizar um BI com mais de 1 milhão de linhas, ele vai demorar 5 minutos, por exemplo. E toda vez que eu atualizar esse BI, ele vai demorar os 5 minutos e toda vez ele vai carregar a base inteira. Boa. O Fabric já nos apoia nisso, porque o Fabric ele vai poder ter um arcabouço ali, um ETL, mais, como é que eu posso dizer, fragmentado. Eu posso ir na base, pegar só parte daquela base e os meus 1 milhão de linhas já estão ali persistidos. E eu vou lá, pego mais só 20 linhas e coloco, mais 30 linhas e coloco. E além da parte de pegar a informação, de obter a informação, tem a parte de integração de informações. Uau. Ok? Porque eu posso ter um ambiente de RP Salesforce, um CRM Salesforce, um CRM interno, outra integração com XML, com as APIs de enriquecimento, que vai ser o nosso caso que a gente vai comentar. Então, dá a oportunidade de conectar em várias fontes de dados, fazer os relacionamentos dentro da ferramenta, persistir essa informação e aplicar modelos de machine learning, de inteligência artificial, entre outros. Legal. A maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui
elas já usam a ferramenta do Power BI. A gente está falando aí que hoje a gente tem um market share gigantesco em cima da ferramenta do Power BI. Sim, justamente pelo fato do Excel. Porque o market share do Excel, todo mundo na face da Terra ou mexeu, está mexendo com agora. E aí, explica para o nosso público qual é a vantagem do Fabric para clientes que já fazem uso do Power BI. Ok. Vai muito na linha do que eu estou comentando no momento. Muitas das vezes, tem processos de Power BI hoje que lê, por exemplo, planilhas de faturamento. Eu tenho uma planilha de faturamento para cada mês de cada ano. Eu tenho um faturamento de 10 anos. Então, a gente está falando ali de 10 pastas, com 12 pastas dentro de Excel lá dentro, que o Power BI, para ler, ele consegue ler. Ele consegue combinar isso facilmente. Legal. Com 6 etapas, a gente consegue fazer o BI desses arquivos. Entretanto, toda vez que o Power BI atualiza, ele vai ler esses 12 arquivos novamente. Então, assim, a adoção para migração do Power BI para o Fabric se dá muito disso. Eu não preciso mais persistir aqueles Excels no file server, ocupando espaço. Legal. Eu posso ler eles uma vez só, depois eu posso colocar no backup, ou apagar, ou colocar em algum outro tipo de armazenamento menos custoso para mim. E esse dado já vai estar persistido no banco de dados de BI. Outro ponto importante também é que, uma vez você levando o seu dado para o Fabric, por exemplo, usando uma feature lá dentro, que é o Synapse, que é o banco de dados ali, por trás ele roda um SQL Server, você consegue rodar relatórios, milhões e milhões de linhas, sem afetar a sua aplicação. Uau, isso porque é diferencial. Eu tenho o meu dado aqui, ele já está persistido, já estou tratado, eu posso fazer vários e vários relatórios sem afetar a minha aplicação. E isso também é um ponto para adoção. Então, hoje, o Power BI é muito departamental. E o Fabric veio para levar esse Power BI que é departamental para um nível corporativo. Porque o que eu acho legal é aquilo que eu pontuei, assim, né? Pô, dentro do Power BI a gente vai criar visuais, a gente vai criar dash, né? Mas tem alguns termos que a gente não falou aqui, mas quando são as primeiras siglas que aparecem, ou as primeiras frases que aparecem quando a gente vai montar um projeto de dados. Não, mas eu preciso de um data lake. Não, preciso criar um DW. E aí, dentro do Power BI não existe essa possibilidade. A gente sabe que a gente tem os modelos semânticos ali, como o Jonathan falou. Preciso processar, eu vou ter que reprocessar todo aquele dado e deixar ali às vezes dentro do modelo semântico ou dentro do fluxo de dados, né, do data flow. Mas o legal é que o Fabric, ele traz isso, né, Jonathan? Ele traz uma camada para você montar, seja dentro do OneLake ali, ou você montar um DW, você montar esse Data Lake. Então você de fato consegue fazer integrações de dados e você consegue persistir essas integrações. Eu acho que é o mais legal. Mas antes da gente talvez passar para um próximo tema aqui, isso já existia antes dentro da Microsoft, né? Sim. Ali dentro do Azure você já conseguia criar esses pipelines dentro do Data Factory, usar o próprio Synapse Analytics. E aí eu queria que você só trouxesse uma abordagem de quão mais fácil é fazer a implementação desses projetos de dados, fazendo um comparativo entre o que tem dentro do Azure e o que tem dentro do Fabric. Combinado. Então vamos lá. Para a gente fazer uma arquitetura de BI, Enterprise já, né, no caso, utilizando a parte da Microsoft no Azure. Inicialmente a gente tem que fazer aquela parte de setup padrão do Entra ID, né, da comunicação, de e-mail e licenciamento. Ponto. Depois a gente tem que configurar, por exemplo, um grupo de recursos no Azure. Depois do grupo de recursos, instanciar um Blob Storage, instanciar um Synapse, instanciar lá dentro um Data Factor. Dependendo das comunicações de um Data Factor, você vai ter que ter on-premise uma máquina para rodar o Integration Services, para rodar alguns tipos de pipeline. Pode entrar no Marketplace da Microsoft e adquirir um Databricks para rodar notebook, por exemplo, né? Rodar um Python ali dentro, por exemplo. E fazer toda a parte de infraestrutura de rede, de segurança, compartilhamento. Então ali a gente está falando ali de 8 etapas de uma infraestrutura que você precisa de uma consultoria, caso você não tenha no corpo técnico local para fazer isso, para orquestrar essa arquitetura, para no final o Power BI conectar ali e fazer um relatório, um gráfico. Entendi. Certo? E com Fabric não. Fabric a gente tem 2 passos. O Entra ID, configuração padrão, né? Setup padrão caso não tenha.
É bem difícil hoje não ter uma integração hoje já com a Microsoft Shop. Porque quando com 365. Mesmo porque quando o cliente está buscando esse nível de projeto, ele já tem um nível de maturidade em nível de ferramentas de AD, de ferramentas de comunicação. Toda vez eu falo comunicação. Deve ser você que trabalha com marketing e está me chamando a comunicação. Colaboração, querido. Colaboração. Porque a colaboração começa com a comunicação. Exatamente. Cara, que nível elevadíssimo aqui hoje. E com isso, o Fabric é o seguinte. Você entra lá na Azure, instancia o Fabric. Ponto. Lá dentro já tem o Blob Storage, já tem o Synapse, já tem Notebook, já tem a parte do Apache Spark para você colocar as bibliotecas nativas e bibliotecas customizadas. Já tem um Synapse para você montar o Data Warehouse. Tem um ponto muito legal que você consegue usar o OnLake, né, o Data Lake. A gente pode dizer que é o nosso driver. É um driver. É um driver. OnDrive, no caso, aí chama OnLake. Que é isso? É um lugar onde é que você coloca uma pasta lá dentro e coloca os arquivos. Pode ser arquivo de texto, JSON, Parquet, Arvo, são arquivos mais de BI nesse caso. E o interessante é que o quê? Você consegue colocar, por exemplo, esses arquivos de faturamento que a gente está falando. Em poucos passos você consegue transformar esse arquivo de Excel em arquivo de Parquet ou um arquivo chamado, dentro do Data Lake, chamado tabela delta. Você transforma isso ali já em tabela direto e você consegue fazer select dentro desses arquivos. Coisa que você hoje, para você fazer isso, tem que fazer um arcabouço, uma máquina, um serviço, uma arquitetura muito grande. E ali com 4 cliques você joga um arquivo lá dentro, às vezes não precisa nem fazer nenhum processo muito complexo de ETL. Você só joga o arquivo, aí tem botão direito lá, botão direito, transformar em tabela. Transformar em tabela, ponto de extremidade SQL e consegue rodar um SQL. Uau. Ok, existe uma diferença entre um analista de dados, que é a pessoa que só faz ali a parte de front-end, a parte de gráfica do Power BI, um engenheiro de dados também, porque a parte de serviço de dados, ela deu uma modificada com o tempo, né? Antigamente só tinha um DBA, ponto. Aí com o tempo foi evoluindo, foi criando analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados. Então, o universo de dados hoje tem 4 papéis importantíssimos, inclusive. Por quê? Porque o DBA, né, no caso, ele vai ali cuidar da parte de dados no baixo nível. Dados do sistema, tabelas e índices, como a gente tem o nosso colega, né, o Ayrton, na nossa equipe. Depois pode chamar ele aqui para ele dar uma aula aí de como manter um ambiente online. E ter um engenheiro de dados, que já é uma pessoa que vai entender o dado em si, vai orquestrar ali os pipelines, vai fazer toda a parte de transformação e consumo de dados e também compliance do dado ali um pouco, sabe? Usando o Microsoft Purview, por exemplo, para fazer catálogo de dados, label, segurança da informação. Uau. O engenheiro de dados vai cuidar dessa parte. Tem um cientista de dados que já é, né, cientista mesmo, mexer, pegar um pouco do dado, usar machine learning, usar IA, notebook, é um cara que já sabe um pouco programar, porque precisa de fazer essa parte. Por isso que o cientista, né, já vai fazer um pouco mais de programação ali e tem um analista. Então esses perfis, hoje nas equipes, precisam ter para você gerar ter essa arquitetura de BI bem forte. O Fabric tem tudo isso, esses ambientes. Inclusive, hoje, se você tiver o Power BI e tiver essa experiência, com o Power BI aberto, você vai no cantinho esquerdo assim, ó, tem um ícone do Power BI, você clica nele. Você vai ter ali 4, 5 ícones lá, Data Science, Data Engineer. Por quê? Porque dentro do Power BI ele já separa as atividades por perfil. Boa. Então, se você está vendo só um íconezinho amarelo, clica lá e tem uma experiência nova. Vocês estão vendo aqui que aqui não é tão somente um podcast, aqui a gente até ensina como fazer. E só para vocês verem a necessidade de você ter uma empresa qualificada como a 4 Tecnologia. O Jonathan falou aqui da parte de Azure e da parte de serviços consultivos e o nível de profissionais que você precisa ter. E sabe onde você encontra isso? Aqui, ó, na 4 Tecnologia. Otávio. Fala comigo. O que acontece? Você sabe que eu sou o vendedor da nossa companhia e quando eu chego para poder falar de dados no cliente, a coisa que a gente mais escuta
integração dos dados. São diversos departamentos dentro das empresas com seus celeiros de dados. Os dados não se conversam com os outros. Eu vou acabar citando nome de clientes aqui e eu não quero fazer isso. Mas como que o Fabric facilita essa integração? Quero perguntar para os senhores, porque vocês são as cabeças pensantes desse podcast hoje. Acho que o Jonathan ele vai complementar mais do que eu aí. Como que essas integrações são feitas. Mas o que eu já estou tirando aqui do Jonathan é a facilidade e a agilidade que você pode começar a fazer isso, tá? Que como ele pontuou, assim, para você montar toda uma estrutura de BI, às vezes você precisa ter perfis diferentes para manter esse ambiente funcionando, seja no ambiente on-premises, né? Porque a gente tem, e aí eu sempre puxo pro lado também de questão de valores e qual que é o tempo o tempo de mercado que você precisa para fazer a implementação de todo esse ecossistema para que isso venha funcionar, né? E com o Fabric, como ele pontuou, cara, você contratou ali a parte de capacidade, você já tem um serviço disponível para você começar a utilizar esses recursos, né? Basta que você use as caixinhas como ele pontuou e você vai fazendo essa integração. Então é um insight, né, que eu quero trazer aqui. Eu acho que é o tempo e a facilidade que você consegue começar a fazer essas integrações de dados, né? Ela é uma ferramenta, é um software como serviço, né? Você vai contratar capacidade, você já está disponível ali. Eu acho que esse insight, eu acho que é o principal, assim, né? Cara, você consegue começar a criar a sua estrutura de BI a partir do dia zero. Você não tem que esperar tempo de implementação de ferramenta ou de solução. Uau. É isso, né? Além disso, a escalabilidade, que a gente sempre fala aqui. Hoje, a menor máquina lá na SKU do Fabric, ela tem 2 GB de RAM, se eu não me engano, e 2 núcleos. É uma máquina que você consegue rodar coisas legais nela já. E, eu preciso rodar milhões e milhões de linhas. Sobe a máquina por um F4, um F5, um F8. É o dobro, né? Sempre duplica ali a capacidade, roda e volta para aquele ambiente. Isso também diminui o custo do cliente, né? A gente não tá... Quando a gente dá a nossa consultoria, a gente também não quer falar para o cliente, poxa, cliente, você tem todo um custo aqui on-premise. Você tem servidor, energia, equipe. Vamos pro Fabric. Essa galera aqui vai ter outro papel. Beleza? E esse dinheiro aqui, que está na mesa agora, você pode escalar a sua capacidade ali, por exemplo, do Fabric e ter outros produtos, né? Crescer aquela farm de soluções. Na parte de integração de dados, tem um ponto muito legal a se falar que como que o Power BI se conecta aos dados local, né? Como o Fabric se conecta aos dados. Eu acho que aí, nessa questão de integração, acho que a gente pode até trazer um exemplo prático, às vezes, de algum cliente nosso que a gente já está executando isso. É bom, porque nesse cliente que a gente vai comentar, é um CRM, certo? É um CRM e um API de um fornecedor. É isso, né, que você quer falar, né? Isso. Aí, só para vocês terem um caso, o cenário do cliente, ele tem um CRM, que é um Salesforce. E a gente está fazendo integração, que é toda a parte de enriquecimento de dados, utilizando um birô de dados, que aí pode ser N, né? No caso aqui, a gente está usando um específico que a gente é parceiro deles, que é a Neoway, né? Que é uma empresa B3. Então, nós pegamos essa base de dados do cliente, que era o Salesforce, e estamos fazendo toda essa parte de enriquecimento desses dados dentro do ambiente. Correto. E aí, eu até te perguntar, a gente já iniciou esse projeto do nosso cliente já utilizando o Fabric, certo? Sim, foi o cargo-chefe da nossa empreitada nova, do meu retorno. Foi esse desafio aí com o Fabric. Porque o Fabric em si, como você comentou, de um ano para cá, ele, né, tá entrando agora no mercado assim, como produto mesmo. Ganhou a SKU, ganhou essas coisas. Antes ele estava no preview. Até, se eu não me engano, em julho, ele estava dando preview ainda de 60 dias para todo mundo. E agora ele começou a limitar, porque virou um SKU mesmo e saiu de preview. E naquela época, quando a gente começou, a gente foi piloto também. Então a gente acabou sendo um piloto com a Microsoft, com o Fabric. 4 tecnologias, você quer inovação na veia. Então assim, as features de preview, pode contar com a gente, que a gente vai lá no Microsoft Learn, tira capacidades, tira certificações e entrega produtos para vocês de excelência. Voltando na questão da integração desse cliente, o cliente tem um CRM,
tem as vendas lá. Então, que a gente pode até falar, é a Febracis, Paulo Vieira, um abraço para o Vanilson, para todo o time, Pedro. Então lá na Febracis, por exemplo, tem lá uma base de 2 milhões de clientes. Então a base de clientes dele está lá com N campos do Salesforce, que quem trabalha com Salesforce conhece, é campo para chuchu, né? Campo para dedéu. Por quê? Porque é uma ferramenta também que garante muita integração com ela mesma, né? É uma ferramenta ali que você consegue abarcar. Até uma dúvida, como você trabalhou muito nessa questão de integrações de sistemas como RP, CRM, hoje qualquer ferramenta de CRM, pode ser o Dynamics da Microsoft ou o Salesforce, elas são em muitas tabelas ou umas tem mais do que as outras? Só para eu entender isso. A grande Só um parênteses aqui. Dynamics, por exemplo, Microsoft e Salesforce CRM. As duas têm muitas tabelas e muitas colunas. Como são serviços quase não estruturados ali por trás, eles entregam um Dataverse para a gente, um SQL Server, por exemplo, mas a parte de dados deles são muito robustos, muito grande. Uau. E são SaaS mesmo, né? São SaaS. Você não tem que ir lá e criar um banco de dados do Salesforce. Tá tudo ali dentro. Você vai criando no campo. Exemplo do SharePoint, né? Esse é o comum, né? Já vem com muita tabela e com muito campo. E o cliente bota o dobro de campo. Exatamente. Porque, beleza, eu tenho lá o cadastro de cliente, tem 30 campos. Eu boto mais 50. Coloca mais 50, porque nem dos 30 não vai me adiantar. Às vezes aquele campo ali, aí vai lá, cria um customizado. Então, assim, a customização dos produtos no Brasil é muito grande. Normalmente... Por conta da legislação, né, que a gente tem vigente. Mas acaba que eu acho que nenhuma empresa trabalha, tem o mesmo fluxo, né? Às vezes precisa de metadados diferentes. Eu acho Exatamente. E principalmente na questão da parte de faturamento, por exemplo. Cada região tem o seu faturamento, sua tarifa, o seu imposto, por exemplo. E como as ferramentas, a grande maioria é de fora, lá é uma taxa, um imposto, ponto. Aqui, se você trocar de estadual, DDD... municipal... Trocar de DDD, você tem que fazer mais 4 caixinhas. Então, assim, a customização no Brasil ela é muito grande. Não só em produto de CRM, em qualquer produto. Falou de cadastro, tem muito campo. E esse é um dificultador, realmente, na integração. Então, por exemplo, um campo de CPF. Campo de CPF, CNPJ. Vai dar esse exemplo que daqui a pouco ele já tá mudando, né? Inclusive, não sei se você está sabendo, o CPF vai mudar, né? CNPJ vai mudar, vai ficar alfanumérico. E vai dar muito trabalho pra gente. Obrigado, porque o Ayrton vai ter muito trabalho. Porque muitas das vezes a gente cria lá, CNPJ, só número. Aí tá lá, no banco de dados, número, int. Com zero à esquerda. Vai dar pau a sua aplicação, fica ligado. Então já tem uma normativa aí que vai virar alfanumérico CNPJ no Brasil. Então, já fica a dica, precisando, estamos aí. Então, assim, eu tenho um lugar, um banco de dados que meu CPF é numérico. Certo. 0 à esquerda. Então, não é numérico, é texto, né? Porque 0 à esquerda só tem na parte de texto. E no meu CRM, por exemplo, esse campo está formatado, ponto e vírgula. Então, para eu entregar os dois nomes, os dois CPFs, eu tenho que tratar ele no meio do caminho. O Fabric está aí para isso. Então, por exemplo, eu vou lá, pego o meu dado cru, que a gente chama dado raw, pego essa informação e gravo numa tabela do lado de cá. Gravo outra informação do outro banco de dados do outro lado. 2 tabelas. Faço o ETL no meio, aí depende da tecnologia. Ou coloco tudo int, não faz sentido eu colocar como int, vai tirar o 0 à esquerda, mas não vai me resolver na pontuação. Então, eu posso usar regex, eu posso usar um replace, né, um replay, substituir ponto por barra, ponto por vírgula, ponto por nada, no caso. E juntar os dois e gravar num terceiro lugar. Então, esse é um ETL básico. Eu pego informação não estruturada ou estruturada de um lugar, de outro, combino as duas no meio do caminho e gravo ela num banco de dados. No nosso caso do Data Lake, ele pode ser um outro arquivo, um Parquet, por exemplo, ou uma tabela no banco de dados também, no Synapse, dentro do Fabric. E essa tabela vai servir, como a gente chama no ambiente de BI, de stage. Por que um stage? É um lugar onde o dado ainda não é o quente oficial. Porque eu vou usar aquele dado e vou trocar aquele código. Por quê? Por questão de segurança, de compliance. Eu não preciso gravar no BI o CPF da pessoa. Eu só preciso saber que ela existe. Então, aquele CPF numeral, 11 dígitos, vai virar um código. Pode ser um código alfanumérico. Que eu descaracterizo aquela pessoa, continuo com a minha informação e garanto o compliance de dados, por exemplo.
Então, o Microsoft Fabric te possibilita isso. E no nosso caso, no nosso cliente, nós tínhamos uma base de clientes grande, 1.500 clientes, e tínhamos que enriquecer 1.500.000. 1.500.000, né, naquela época, enriquecer os clientes com alguns campos da Neoway. Como eu faço isso? Na Neoway é API, então eu tenho que fazer uma requisição por CPF lá na API. Eu acho legal até trazer essa questão da persistência, né? Porque é a persistência do dado, né? A persistência, porque nesse caso específico, cada requisição ela é tarifada, né? Ou seja, se eu fizer uma mesma requisição, fazer 2 requisições para um mesmo CPF, eu estou tarifando 2 vezes. Se fosse ali no Power BI, eu teria que, toda vez que eu for fazer algum tipo de atualização... Otávio, dá para ir lá e consultar um API? Dá, só que toda vez você vai ter que... O dado não persiste, né? O dado não persiste, você vai ter que ficar fazendo essas requisições, ou você teria que fazer algum tipo de ETL fora do ecossistema do Power BI, né? Uhum. E aí, nesse caso, é super legal. Aí você pode até falar como é que a gente está persistindo esse dado, né? Eu sei que você colocou um controle lá bem legal para por mais que apareça esse CPF de novo para fazer algum tipo de enriquecimento, ele não está fazendo. Mas agora os dados estão todos persistidos lá e precisar fazer uma consulta, não precisa ir lá na API de novo e voltar, né, com o resultado. Corretamente. Principalmente em APIs, porque a API ela é uma requisição. A API, para quem não entende muito tecnologicamente, a API é um garçom. Você tá num restaurante, certo? O servidor é a cozinha e você tá ali, na sua mesa, você é o cliente. Olha essa analogia. E o garçom é a API. Então, eu quero uma água. Então, você requisitou a água para ele vai lá no servidor e busca a água e traz para você. Então, a API é isso. Eu quero os dados, né? Eu quero os dados do Jonathan. Só que a gente não manda o Jonathan, ele te manda o CPF do Jonathan. A chave. E aí, a Neoway devolve pra gente um JSON, um arquivo JSON. Um JSON é um arquivo semi-estruturado. Por quê? Porque ele tem chave e valor. Né? E BI é tanto dado estruturado como não estruturado. O que é um dado não estruturado? Uma fala, um vídeo, uma imagem. É um dado não estruturado. Semi-estruturado, chave e valor. XML, JSON, Excel, CSV. E estruturado vem de um banco de dados. Aquela coluna vai ser sempre aquela coluna, não importa o que aconteça. Por que eu falei semi-estruturado de Excel? Porque muitas das vezes a gente tem lá um campo de data. Aí é o campo de data de faturamento, por exemplo. Aí tem lá 1/1, 1/2, 31 de fevereiro, não é uma data. Tem lá na célula do Excel está escrito ver com tel, não é uma data. Isso dá problema no ETL, a gente tem que tratar. E aí, beleza. Então, nós lemos os clientes de determinadas turmas, né, com um leque. A gente não fez enriquecimento geral, a gente fechou um escopo de enriquecimento. Então já é o primeiro passo, é entender o negócio com o cliente, entender a necessidade do cliente. Faria sentido enriquecer todo mundo? Talvez não. Sim. E foi isso que foi feito. Então a gente fez uma análise com o cliente, desses 1,5 milhão, o que você quer enriquecer? XYZ, ponto, beleza. Montamos um pipeline, ok. O que é isso? É uma orquestração de várias atividades, uma após a outra, que ao final vai ter um resultado ou tanto de transformação quanto de carregamento de dados. Então, o pipeline é uma orquestração de ações. Então, primeira ação, a gente vai lá e busca informação no Salesforce. Persiste essa informação. Então, eu não vou lá toda vez pegar 1,5 milhão de clientes no Salesforce. Eu só pego, por exemplo, quem foi modificado. Então, uma dicasinha lá para quem trabalha com Salesforce com banco de dados. Tem um campo chamado Last Modified. Esse campo é bom. Você está ensinando o pessoal. Não, mas tem 385 campos, eu falei um. Tá, falou. Então, venha para a 4 Tecnologia. Só deu um pequeno spoiler. Não é assim também. E, beleza, persistimos essa galera, fiz uma consulta a essa galera, tirando o escopo do que precisava ser enriquecido, gravei uma nova tabela de controle. Então, nessa tabela de controle, eu tenho aquela pessoa, a data da última compra dela, a data do cadastro dela, e se ela for enriquecida ou não, e o log para saber se deu ou não. Então, vamos supor que tem lá 50 mil para enriquecer. Então, 50 mil aqui. Eu também tenho que entender o limite da API. Então, não adianta mandar 50 mil para a API ao mesmo tempo. Sim. Vai quebrar a API. Então, a gente lê a documentação, entende com o fornecedor.
eu posso mandar quantos ao mesmo tempo, em lote, como é que vai funcionar isso? Qual o tempo disso? Fizemos o estudo com a Neoway e criamos um loop para rodar os 50 mil automaticamente em lotes. Legal. Então ele roda sozinho, né? Pega a API, tem o token, tem toda a parte de segurança. Vai lá e busca o JSON. Dentro do processo do pipeline da Microsoft, entre outros também, mas exclusivamente do nosso produto atual, esse JSON ele é salvo em algum lugar. No nosso caso, no Data Lake. Né? Então, eu salvo o JSON lá dentro. Neste caso, eu salvo, por exemplo, o JSON para não ter várias pastas, uma pasta por cliente, eu gravo o JSON pelo final do CPF. Então, o final do CPF são 2 dígitos, eu criei 100 pastas. Wow. Então, automaticamente cria a pasta, grava esse JSON lá dentro. Segundo passo. Depois disso, eu tenho que ler esse JSON, entender o que tem lá dentro. Tem 10 colunas, dessas colunas são listas ou são números, né? O valor, chave daquele record ali, daquele valor, daquela chave de valor. E levar o JSON, transformar o JSON em tabela. Certo. Transformamos o JSON em tabela, geramos as chaves de valor entre a tabela de pessoa que a gente gravou e o JSON, e gravamos no final, no Data Warehouse, no Synapse, uma tabela já com os dados enriquecidos. Então, dentro do nosso modelo de dados, eu tenho a tabela de clientes, a tabela de vendas e as N tabelas ao redor aqui que a gente chama de dimensão. E criamos mais uma dimensão de enriquecimento, que vai dar oportunidade para a Febracis olhar aquele cliente com outros prismas, com as informações que ela enriqueceu. E sem falar que esse ambiente também, ele está preparado hoje, por exemplo, a gente está falando que o cliente está enriquecendo com um bureau hoje, que é no caso da Neoway, mas esse ambiente já está preparado para receber outras APIs de outras fontes de dados para poder ser enriquecido, né? Só precisa colocar mais um pipeline, com mais trocar a chave, trocar a API. De qualquer forma, precisa de um trabalho ali, né? Porque cada API tem a sua forma de trabalhar, e os arquivos JSON, por exemplo, pode vir de maneira diferente, nome, chave de valor diferente. Mas eu acho que a gente promoveu para o cliente, nesse caso, uma primeira experiência, né? Que a gente criou um produto que está gerando insights valiosos hoje, né? Para a Febracis, enriquecendo o dado ali, né? Por meio da Neoway. Mas aí já abriu a mente, né? Porque aí, uma vez que a gente faz uma primeira entrega, a gente faz com que o cliente tenha a possibilidade de pensar em novas possibilidades. E aí, com todo esse arcabouço de tecnologia que a gente está entregando para o cliente, a gente abre a possibilidade ali de trazer outras fontes de dados para poder estar enriquecendo e gerando cada vez mais insights valiosos. Eu te cortei. Jonathan, a gente não tocou nesse assunto aqui. Quanto tempo você levou para fazer toda essa estrutura? Para montar a estrutura foi 8 horas. 8 horas com bastante margem. Não, quanto tempo você demorou para montar o projeto? O projeto foi em 40 horas. É só para trazer a luz aqui, né? Porque se ele precisasse montar toda essa estrutura, fosse configurar todas essas ferramentas para criar todo esse ecossistema, eu tenho certeza que ele ia demorar no mínimo um mesinho aí só para montar a parte de infraestrutura. Então a gente está falando aqui, principalmente quando a gente fala de transformação digital, que é o tema que a gente está falando aqui hoje, né? Cara, eu tenho uma demanda, eu tenho um objetivo para alcançar. Eu não vou ficar preocupado em montar algum tipo de infraestrutura para fazer meu projeto rodar, não. Eu já tenho as ferramentas necessárias para eu começar o desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu já tenho a estrutura do Power BI, eu já tenho a estrutura do Fabric, a gente começa a rodar. Eu acho que isso é legal. E aí, seguindo, né, nessa ideia de... Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. Pergunte. Qual é o fluxo ideal entre o Fabric e o Power BI para transformar dado em insight? Pergunta de milhões essa. Qual é o fluxo ideal de trabalho entre o Fabric e o Power BI para transformar os dados em insights? Eu acho que o cargo-chefe aí na sua frase é uma evolução hoje na Microsoft, por exemplo, que o Copilot, por exemplo. O Power BI ele tem um pouco de IA dentro dele já embarcada. Em alguns visuais, por exemplo, você tem um gráfico de mês a mês, por exemplo. Quando você clica com o botão direito naquele mês,
Se ele tiver maior ou menor ou abaixo do maior ou menor do mês anterior, por exemplo, ele já te fala ali dentro daquele modelo de dados, por exemplo, o porquê que aquele dado subiu. Um exemplo. Dentro do Fabric, por exemplo, você já tem todo o poder do Copilot, dependendo da capacidade que você tenha. Por quê? Porque o Copilot dentro do Fabric é uma capacidade mais avançada. Né? Não, por exemplo, a gente tem o licenciamento do Fabric, o Copilot já começa no F64. Então tem o F2, 2, 4, 6, 8, e o Fabric já está ali no Premium, né? Que mudou de nome, inclusive. Era Power BI Premium e virou Fabric. Agora é tudo Fabric. Não tem nem mais o Power BI Pro, que é no início da nossa conversa. Então tá tudo mudando. Creio até que a URL do Power BI vai mudar, ou ela vai se remanejar sozinha ali. Na hora que você digitar powerbi.com, vai virar fabric.com. Mas na questão do Inside, já é bem nativo dentro do Power BI. Como eu comentei, mas é departamental, é dentro daquele modelo, é dentro daquele relatório. E com o Fabric você tem todo o arcabouço de vários dados, de vários modelos, datasets, né? Vários datasets, várias coisas que estão no seu data lake ali. E tudo que está dentro da capacidade pode ser um insight. Então, como eu disse, dentro daquele relatório, eu sei o que pode ter levado em consideração aquele aumento de faturamento. Legal. Só que é dentro daquele modelo. Se eu não tenho um indicador ou uma tabela que fale que, por exemplo, estornos, se eu não tenho, por exemplo, uma tabela de estornos dentro do meu modelo, ele não vai saber que eu tive muito estorno, porque não está ali dentro. Com o Copilot, por exemplo, com o Fabric, não. Porque tu vai ter vários modelos, vários insights, ele vai conseguir fazer essa integração de dados e falar, nesse modelo aqui tá negativo, mas pode ser por causa desse outro modelo aqui, nessa outra tabela. E aí que é o poder de adoção no Microsoft Power BI. A gente tem vários momentos de adoção de BI em uma empresa. Normalmente a gente começa pelo departamental, né? Porque tem um desafio muito grande na TI, dentro da TI em si, que é custo. E a gente entrar, por exemplo, dentro da TI para falar de BI, a TI não olha BI, ela olha ali um grafana, olha ali um gráfico ali de infraestrutura mesmo. Galera, vai te jogar pedra? Vai te jogar pedra, vai, mas pode continuar. Né? Mas infra que eu tô falando, é mais infra ali dentro. Mas quem gosta mais de ver e precisa de ter esse insight área finalística. Área finalística. E hoje a gente pode começar com o Power BI, por exemplo, com o Power BI inclusive, o Power BI free, né? O Power BI Desktop é free. Posso fazer N coisas lá dentro. Mas vai ter um momento que não vai suportar. E não adianta falar que é uma ferramenta ruim, por quê? É você usar a ferramenta da maneira errada. Sim, ela está ali para te dar um apoio ali de 0 a 90. De 90 a 200, você tem as outras ferramentas para dar apoio ali, operacional, e te dar todo o subsídio tecnológico para entregar mais. Uau. Então, seguindo esse fluxo de integração das ferramentas, a gente tem o Fabric, onde a gente vai processar todos os nossos dados, não é isso? E a gente tem o Power BI, que a gente vai montar visuais desses dados, né? Correto. Power BI é uma ferramenta de self-service, né? E aí, nesse fluxo de integração entre essas duas soluções, você considera que o Fabric também pode ser uma ferramenta de self-service? Sim. Hoje, quando você está lá no Power BI, por exemplo, eu chamo de Power BI ainda, mas é Fabric, hein? Lá no Fabric, no serviço, né? No online. Quando você está no online e cria um dashboard, ainda tem essa dificuldade aqui com a gente, né? Porque dentro da Microsoft, o Power BI é um report, né? A parte gráfica do Power BI é um relatório. Existe dentro do Power BI uma maneira de você criar um report, um dashboard, né? Um dashboard é um conjunto de visuais de vários relatórios. Entendi. Certo? São os principais. Isso, é o meu famoso PIN. Isso, é o seu PIN. Então, eu tenho relatório de faturamento, relatório de RH, relatório de financeiro, de contabilidade. O gestor não vai entrar em 10 relatórios para ver o que está importante de cada um. Cada um tem mais 10 telas lá dentro. Então, no Power BI você consegue, né, no Fabric, você consegue pinar cada caixinha dessa em separado e em um dashboard. Nesse dashboard, você tem uma barrinha de pergunta. E nessa barrinha de pergunta, você pode perguntar o seu dado ali. Já é um self-service legal, né?
eu quero saber, por favor, o faturamento anual da empresa A, B e C. Vai gerar um gráfico para você. Ele já tira insights daquele próprio relatório, né? Todos aqueles relatórios que estão envolvidos dentro daquele dash, ele já faz isso. Isso aí já tem nativamente dentro do... Quem tem um licenciamento ali do Power BI Pro já pode aproveitar isso? Pode aproveitar isso. Não tem o Fabric nessa parte ainda. O Fabric agora vem com o Copilot, que é um licenciamento maior. Mas é muito alto o licenciamento. Eu queria colocar Copilot no cliente, aí ficou muito caro. Pois é, mas hoje com isso já dá. Inclusive no desktop também. Existe um componente no Power BI Desktop chamado caixinha PIR, né? Perguntas e respostas. Que você consegue fazer perguntas e respostas para o seu modelo de dados. E aí entra um pouco do analista. Quer fazer o quê? Criar labels, tags nos campos, nas medidas, nas colunas. Para quê? Para que a inteligência, a engine por trás da inteligência artificial ali por trás, consiga entender que QTD é uma quantidade. Que ela não vai saber, né? Sim. Então a gente tem que traduzir isso para a tecnologia também. E hoje no desktop tem isso já, perguntas e respostas, e no dashboard no serviço também, embarcado. Muito pouca gente usa. De perguntar o dado mesmo, né? De fazer integração com o dado. Eu acho que vale a gente abordar aqui um pouco de governança, né? Governança e segurança de dados. Como é que o Fabric aborda esses aspectos nessa parte de segurança e governança? O Fabric, ele tem já uma tecnologia embarcada do próprio Power BI Desktop, que é não do Power BI Desktop, que a gente chama do Analysis Service, né? Que é a parte de cubo da Microsoft. Que é o Role Level Security. Você consegue integrar e ter a segurança a nível de linha. E está implementando também o nível de coluna, certo? Ou seja, eu consigo entregar um BI para você. A exemplo de um outro cliente que a gente tem, é um cliente que tem várias entidades dentro do próprio cliente. Certo. Ele tem, por exemplo, 10 unidades. Fez um Power BI para cada unidade. E é o mesmo Power BI. Só entrou lá no Power BI e filtrou aquela entidade. Então, por trás ali do modelo de dados, é o mesmo modelo de dados, só que pré-filtrado. Nesse ponto não é tão seguro, porque é um filtro. É um filtro a nível de visual, não é a nível de dado. E o Fabric tem o poder de fazer permissionamento a nível de linha. Então, se a unidade A vendeu 1 milhão, por exemplo, e são 1 milhão de linhas, ela vê só 1 milhão de linhas. Mas só o dado dela. Aí é uma pergunta aqui que não tem nada a ver. Se eu falar uma besteira, tá tudo certo. Mas esse nível de permissionamento, ele herda até do AD, não? Pode pegar do AD porque a gente tem um grupo de segurança. Legal. Então, se a pessoa for gestora, por exemplo... negócio, cara. se a pessoa for gestora, você configura, né? Ou grupo de segurança ou a nível de pessoa. Fazer essa integração e essa segurança a nível de AD é melhor, porque a gestão no AD é melhor. Colhe em mim. Por quê? Porque se eu fizer no BI, até essa informação chegar para o cara de BI lá que configura isso, às vezes pode ter uma falha de segurança no meio do caminho. E muito do AD, né, do Entra ID, é sincronizado com ferramentas de RP. Então, se a pessoa é desligada, o e-mail dela já sai daquele grupo de segurança. Logo, ele não acessa mais o banco de dados. Legal. Então, fazer essa parte de segurança não é só dentro do BI, faz parte também da segurança do compliance da própria, no caso, a Microsoft com Entra ID. Mas aí você está falando de segurança a nível de linha, né, de registro ali na hora de apresentação dentro do relatório, né? Só que a gente tem uma segurança anterior, né? Dentro do Power BI ou dentro do Fabric. A gente pode criar workspaces, a gente pode definir diversos níveis de permissão ali, seja visualizador, quem vai editar, quem vai administrar. A segurança dentro do Fabric, ela também segue essa linha de workspaces ou ela tem uma segurança diferente? A gente tem... quando começou o Fabric, antes do Power BI, não tinha nem workspaces, era tudo uma caixinha só. A gente, nas implementações anteriores, a gente utilizava o workspace como equipe. Boa. Então, esse workspace é do financeiro. Logo, eu vou publicar aqui só painéis de financeiro. E esse workspace é uma pasta, né, um espaço de trabalho, é compartilhado com pessoas ou grupo de segurança também. Linkado ao AD. Não necessariamente eu preciso ter todo mundo conectado ali dentro e nem republicar aquele painel para outra
em outro workspace. Por exemplo, dentro desse workspace eu tenho 10 painéis, só que um painel é público. Eu tenho dentro do Power BI a possibilidade de criar links anônimos, com muita segurança. Não se esqueça disso. Porque uma vez publicado anonimamente, esse URL é indexado pelo Google. Então, tome cuidado. E eu consigo compartilhar o relatório dentro do workspace também. Então, é do relatório do financeiro, mas dentro daqueles 10, eu vou dar permissão exclusivamente a esse painel, a esse relatório, ao TEL. O TEL não vê os 10, ele só vê aquele painel, é o 9. E dentro desse painel, vamos supor, tem a 4A, 4B e 4C, são 3 entidades da nossa corporação. Você é gerente só da 4A. Dentro do painel, você só vê a 4A, por exemplo. Eu não preciso criar um painel para cada pessoa, por exemplo. Então, o nível de segurança está desde o nível de acessar o Power BI em si, ter o licenciamento ou não, acessar o workspace, se tem permissão lá dentro ou não, e dentro do workspace eu tenho 4 níveis de permissionamento, que é o administrador, o membro, o colaborador e o visualizador. Então, cada um desse top-down, né? O administrador tem mais opção, o membro tem menos opção, o colaborador menos ainda, e o visualizador só vê mesmo o que pode ver. Legal. Partindo aqui pro final, eu quero que você resuma em uma frase, que senão vai virar um podcast, porque eu tenho certeza que você tem uma visão de futuro fantástica a respeito tanto... A gente discute bastante ali no escritório, uma visão de futuro entre o Fabric e o Power BI a respeito de transformação digital. Bem, creio que ele já está partindo para essa visão que eu tenho hoje. O Power BI em si precisava muito do desktop. Inclusive, era até alguns clientes que a gente usava muito Linux ou usava Mac e não podia usar o Power BI porque tinha que virtualizar. Né? E essa jogada da Microsoft com o Fabric possibilita, por exemplo, não precisar do desktop mais. Uau. Então, assim, atinge um nicho de mercado que não estava ali. E dá a possibilidade para várias outras pessoas que não têm capacidade computacional nos computadores de ter essa possibilidade de trabalhar com dados, de ter relatórios, de ter insights. Porque hoje o Fabric você consegue fazer toda a transformação, toda a modelagem, criação de medidas, relacionamentos e criar vários modelos de dados lá dentro dele. Então, ele pode ser que a gente esteja descontinuando o desktop. Talvez não, porque, por exemplo, o Excel Word, um Excel Word online é uma coisa, o Excel on-premise, né, local, é outra coisa, que nem o desktop. Não tem como comparar ferramental instalado com ferramental online. O que eu acho legal é que, assim, se a gente tivesse, sempre que a gente fosse falar de BI ou de montar um DW, montar um Data Lake, a gente estava falando de ter uma área de tecnologia envolvida, né? Ou seja, a tecnologia monta o DW, a tecnologia monta o Data Lake e aí disponibiliza para que as pessoas lá nas áreas fins, né, nos departamentos, pudessem criar seus relatórios, né? E eu acho que até a visão, assim, nessa transformação digital, né, para onde que o Fabric e o Power BI eles estão indo, a Microsoft deu a possibilidade de que departamentos, né, pessoas de área de negócio que conheçam um pouco mais sobre essa estrutura de dados, elas possibilite essas pessoas a criar novos DWs, criar novos Data Lakes, para ter dados mais trabalhados, né, e montar relatórios mais ajustados. Eu acho que é para isso que a gente tá indo, né? Uau. Botar lá na ponta mesmo, lá no departamento, é uma estrutura de BI, né? A gente falava que Power BI era self-service BI, não, era o visual, montava dinâmica. Agora não, a gente tem todo um arcabouço ali preparado para que de fato BIs sejam construídos, né? Sensacional, John. Gostaria muito de agradecer sua presença. Eu acho que, assim, vocês dois juntos, eu precisava de um podcast de pelo menos umas 3 horas para vocês compartilharem toda a experiência de vocês. Episódio 1, episódio 2, episódio 3. Exatamente. Uma série. E eu gostaria de incentivar todos vocês que assistiram esse episódio a se informarem mais sobre as tecnologias do Microsoft Fabric. A gente tem os nossos consultores aqui disponíveis para poder estar levando para a sua empresa toda essa tecnologia, toda essa inteligência. E onde mais a gente pode encontrar conteúdos da 4 Tecnologia, Otávio? Faz a nossa propaganda das nossas mídias sociais. Olha, a gente pode ser encontrado dentro do Instagram, né? 4 Tecnologia. A gente pode ser agora encontrado dentro do Spotify e YouTube. E temos também algumas pessoas do time que promovem conteúdo e conteúdos legais. Sensacional. Um deles é o Douglas. Você sabe qual que é o Instagram do Douglas? Não. É o DGL Oliveira.
Vocês podem consultar aí, que vai ter bastante conteúdo legal também. E o Jonathan, ele vai falar o dele, porque o dele eu não sei, né? Deixa Jonathan, seu arroba aí. M. Lima. Eu não sei meu arroba. Boa pergunta, cara. Ó. Depois furada. Pesquisa lá no nosso perfil que você vai achar o Jonathan lá. Jonathan Lima 87. Eu acho que o estagiário, não vai deixar de marcar ele. Não, então você vai entrar no post, né? Vai curtir. Marcar, né? Depois que você curtir, você segue o Jonathan. Pronto. Exatamente. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado a toda a nossa audiência por ter ficado aqui com a gente e ter curtido esse conteúdo rico. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.